foto del Estado que tenemos hoy. Turismo y deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sostenible, afuera. Dolarização da economia, legalização da venda de órgãos, o fim do Banco Central. Essas são algumas das propostas do economista Javier Milei, que venceu as primárias das eleições na Argentina. O candidato da extrema-direita e o grupo político A Liberdade Avança lideraram com mais de 30% dos votos. O grupo político do ex-presidente Maurício Macri, o Juntos pela Mudança, com a candidata Patrícia Bullrich, teve 28,27%, e a coalizão peronista kirchnerista União pela Pátria, com Sérgio Massa, teve 27,27%. Foram as duas forças políticas que governaram o país nos últimos 20 anos. Se acabou o curro da política. Viva la libertad, carajo! O que a vitória do extremista Milei nas primárias representa numa Argentina que atravessa uma forte crise social e econômica. Quarta-feira, 16 de agosto de 2023. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Em Detalhes, o videocast em que a gente sempre tenta trazer aqui uma discussão, uma análise com um convidado, um mergulho numa temática, numa notícia do dia. Em Detalhes, hoje nós vamos falar sobre as prévias argentinas, a vitória de Javier Milei e também os riscos da extrema-direita vencer a disputa em outubro. Quem vai trazer esse assunto aqui com a gente é a jornalista Mila Burns, comentarista do ICL Notícias, já é da casa, e professora do Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade da Cidade de Nova York. Mila, prazer falar com você. Prazer é todo meu, Gabi. Parabéns pelo programa. É muito bacana acompanhar esses assuntos assim tão de perto com você. Mila, que bom. Eu estou muito feliz de te receber aqui. Já estava esperando algum assunto internacional para te chamar, porque é sempre um prazer te ouvir. Bom, vamos começar essa história talvez explicando quem é o Javier Milei, para as pessoas entenderem qual que é o passado dele, né, o histórico que ele tem. E a extrema-direita ter tirado esse primeiro lugar nas prévias assombra um pouco, assusta, né? Qual que é a chance concreta dele conseguir vencer em outubro? Acho que depois a gente pode trazer um pouco como funcionam as eleições, o que são as prévias, mas primeiro eu queria começar trazendo um panorama sobre o Milei. Bom, prévia é prévia, eleição é eleição. Então, existe aí a possibilidade, obviamente, de ele vencer as prévias, como aconteceu, mas não vencer a eleição. Isso aconteceu, por exemplo, em 2019, quando a chapa do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner venceu a do então presidente Maurício Macri nas prévias, né? Mas aí, nas primárias anteriores, Maurício Macri havia perdido para o candidato da situação, Daniel Scioli. Então, isso acontece bastante, não vai ser uma exceção. No entanto, as passos são muito eficazes para preverem, indicarem aí o que vai acontecer nas eleições de outubro, e o que elas indicam é a possibilidade de um segundo turno em novembro entre Javier Milei e algum dos outros candidatos. Isso é o mais provável, porque o que o eleitor argentino disse basicamente é que se as eleições fossem hoje, Milei sairia vitorioso com mais de 30% dos votos. Logo atrás veio a coalizão Juntos por el Cambio, que teve 18%, e os peronistas estariam fora de um segundo turno se acontecesse, se repetisse isso, a coalizão Juntos por el Cambio com 28% e os peronistas com 27% dos votos. É o pior desempenho do Partido Peronista em mais de uma década. Agora, essa embolação aí entre o Juntos por el Cambio e o Partido Peronista está muito perto, tudo pode mudar, inclusive o Milei está muito perto também, então o Milei pode também ficar fora de um segundo turno, e a disputa aí ser entre essa coalizão de direita, de extrema-direita e os peronistas. Tudo está em aberto porque os números foram muito próximos, mas é uma mensagem muito assustadora, porque na verdade o que a gente vê é que é um cenário de dominância da extrema-direita, já que não só o Milei ficou lá no alto, como Juntos por el Cambio
também ficou muito bem colocado, e quem levou foi a Patrícia Bullrich, que é muito mais conservadora que o oponente dela era nessas prévias, o Horácio Rodrigues Larreta. O ministro da Economia, Sérgio Massa, liderou entre os peronistas, vai ser ele aí na disputa, ou seja, no dia 22 de outubro se enfrentam, dessa vez para valer, o Javier Milei, que se auto-intitula anarcocapitalista e não de extrema-direita, e a superconservadora Patrícia Bullrich com o peronista Sérgio Massa. Então, é uma disputa aí bastante sintomática do que a gente vê em relação à crise pela qual a economia argentina, principalmente, vem passando. Javier Milei é um economista, era muito elogiado, inclusive, por algumas pessoas como economista, é autor de mais de 10 livros, mas isso daí é melhor a gente não se deixar iludir por essa figura como sendo alguém extremamente preparado, por ser um economista com livros publicados. É uma pessoa que é frequentemente comparada ao Donald Trump e ao Jair Bolsonaro. Eu sempre evito, para te falar a verdade, Gabi, essas comparações, acho que elas acabam simplificando muito coisas muito complexas, sabe? Mas nesse caso é realmente muito difícil não pensar nisso. Para se ter uma ideia, quando o Lula venceu, o Milei não telefonou para o Lula, telefonou para o Bolsonaro para dar os parabéns pelo desempenho e lamentar a escolha do povo brasileiro. Ele é muito próximo do Eduardo Bolsonaro, um dos principais nomes da campanha dele é o Fernando Serimedo, que pensou toda a estratégia digital dele, de mídias sociais, e que apoiou, deu consultoria também nesse campo para o Jair Bolsonaro. Como eu disse, não dá nem para definir ele como um cara de extrema-direita, eu acho que é pouco. Ele se define como anarcocapitalista, mas também como um ultraliberal. Liberal no sentido de achar que o Estado tem que ser mínimo, mas mínimo mesmo. Por exemplo, ele é contra o aborto, mas ele defende a venda de órgãos como algo que deve ser legalizado, porque, segundo ele, é uma transação comercial. Não, isso é surreal, É surreal, né? Ele fala... São as propostas dele, essas pautas de costumes, eu acho que é algo que a gente tem que trazer, e eu quero falar com você sobre isso também. Mas, Mila, para quem está nos acompanhando, entender como é que funciona, primeiro, as prévias. A gente teve a vitória do Milei, se não me engano, em 16 províncias, né? O número de eleitores que participou das prévias foi bem baixo, foi menos de 70%. Então, essas pessoas têm uma chance realmente delas abrirem mão de irem às urnas no dia das eleições. É mais um alerta para as pessoas, para os eleitores mudarem o comportamento até lá? O que a gente pode esperar de fato? Então, talvez explicar um pouco como é que funciona, porque a partir de outubro fica um pouco parecida com as eleições aqui do Brasil, mas a gente tem essas prévias também, que aí a gente exclui os políticos nanicos, né, os partidos nanicos. Essas prévias, como é que funciona? É uma ótima pergunta, Gabi. Eu acho que essa é uma confusão comum a todo mundo, exatamente porque é um caso único no mundo. Ninguém tem um sistema como o da Argentina. As PASSO são primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias, ou seja, todo mundo é obrigado a votar, todo cidadão está apto a votar. Obviamente, como você disse, nem todos apareceram, nem todos compareceram às urnas, apesar dessa obrigatoriedade. Isso pode se repetir se os eleitores argentinos continuarem, então, desestimulados. Eu acho até que vale a pena a gente fazer um parêntese aí, que essa falta de estímulo é muito indicativa de um candidato como o Milei ter um desempenho tão bom, porque ele é o antipolítica, né? Ele se vende como o cara que é contra o sistema, muito parecido com o discurso do Trump. A gente já viu isso, né, Mila, em algum lugar. Exatamente, muito parecido com o discurso do Bolsonaro, né? Pessoas que estiveram ali, no caso do Bolsonaro, envolvidas com a política o tempo todo, depois aparecem dizendo que são antipolíticas. E o deputado, como deputado, também tem uma semelhança muito grande entre os dois, né? O Milei também é conhecido, obviamente, por um mandato por um período muito mais curto, mas por nunca ter apresentado projeto nenhum. Mal aparecia para votar, que se tinha um projeto da oposição, ele sumia e depois voltava para votar contra só, para tentar que não tivesse quórum, e de fato nunca apresentou nenhuma medida própria. Então, enfim, só um longo parêntese aí para a gente saber de quem que a gente está falando. Mas na Argentina, assim como nos Estados Unidos, houve essa confusão aí, nossa, tem um presidente novo na Argentina? Não, são as prévias. Quando as pessoas vão às urnas votar, elas entram num quartinho escuro ali, apelidado quartinho escuro, e votam no que está escrito lá na cédula, que é o pré-candidato.
fato. No caso da Argentina, é diferente dos Estados Unidos. Eu voto nos Estados Unidos, tá, Gabi? Então, toda eleição eu tenho que me registrar como eleitora para votar. E quando eu me registro também como democrata ou como republicana. E aí, eu voto nas prévias do partido que eu escolhi nos Estados Unidos. Então, eu vou lá e, como eu me registro como democrata, por exemplo, eu vou lá e voto democrata. Se um ano eu achar que estrategicamente a corrida republicana está mais interessante, basta eu me registrar como republicana e votar como republicana. Mas aí a contagem final dos votos não dá pra gente uma pista do que vai ser a eleição real, porque a gente só votou naquele determinado partido. Foram as pessoas afiliadas àquele partido que votaram nesse partido e as filiadas ao outro partido que votaram no outro. Então a gente não tem aí um panorama geral do que vai ser a eleição. No caso da Argentina é diferente. A PASO foi implementada em 2011, primeiro, como você disse, para evitar essa proliferação louca de candidatos, porque só vai para a eleição oficial quem tem mais de 1,5% dos votos. Quem tem menos que isso está fora da disputa, então os nanicos realmente são automaticamente eliminados. E tem um outro fator que eu acho muito importante nas prévias, que é convidar o eleitor, evitar essas disputas internas nos partidos e deixar que o eleitor escolha quem ele quer que represente cada partido. Então eu acho que tem um lado muito interessante. Cada partido faz as suas primárias nos Estados Unidos, na Argentina não, na Argentina está todo mundo lá. Por isso que lá no começo do programa, quando você me perguntou, ele tem chance de votar? Primária não é prévia, não é eleição de verdade. São duas coisas diferentes. Prévia é prévia, eleição é eleição. Mas, dito isso, é um retrato muito claro da vontade do eleitor neste momento. Então, os dois partidos que estão ali atrás, disputando com o Milei, e o próprio Milei, como foi uma votação surpreendente, mas ainda assim apertada, vão ter que correr atrás justamente de estimular os eleitores, de fazer com que esses 30% aí, quase 30%, que não compareceram às urnas, estejam estimulados e falem, opa, essa corrida está interessante, isso aqui está pegando fogo. Não, eu não quero um cara que se intitula ultraliberal, que é contra a presença do Estado, que promete tirar qualquer apoio do Estado à vida do cidadão médio, que já vem sofrendo tanto com crise. Eu não quero essa pessoa me governando, então eu vou sair do sofá e vou lá votar. É isso que a gente vai ter que acompanhar nos próximos meses. Qual dos candidatos vai conseguir galvanizar o eleitorado, fazer com que eles se levantem? Agora, uma coisa importante, Gabi, um outro palpite em relação a isso, que é mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos, é que quando o povo está cansado da política, é muito difícil você convencer o povo a sair do sofá com um discurso que é mais do mesmo que ele seja o melhor discurso. Então, por exemplo, o Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, não consegue levantar muito eleitor. As pessoas não saem do sofá para votar no Biden, porque elas estão vendo o Biden há décadas e décadas. Então, o Biden tem que ter uma estratégia de mídia social, tem que ter uma estratégia de reformular esse candidato. Nos Estados Unidos, a gente está vendo isso com a Kamala Harris sendo aí mais proeminente, a vice-presidente. E na Argentina, a gente vai ter que ver qual vai ser a estratégia do peronismo, porque o peronismo pode estar representando aí para o eleitor esse mais do mesmo. Então, é a hora de acordar e correr atrás do prejuízo aí que essas prévias sinalizam. Eu ia te perguntar o que isso significa justamente para o peronismo e se os eleitores da Patrícia Bullrich, que você citou, justamente eles têm um perfil ali mais parecido com o do Milei, né? Então, eles podem acabar migrando, então, os votos da Patrícia depois dessas prévias, pode ter um movimento ali de migração para o Milei conseguir mais votos e o cenário tá mais difícil para o Massa. Como que tá para esses dois candidatos argentinos? Lógico, a gente não tá fazendo futurismo aqui, né? Mas pelas prévias a gente pode ter uma ideia do que pode acontecer a partir de agora? Eu acho um cenário muito desafiador para os peronistas, extremamente, obviamente, de novo, com cautela, tudo pode mudar, mas eu acho que esse voto tão claro, essa mensagem tão clara do povo argentino de insatisfação com o sistema atual e de disponibilidade de se abrir para a ultradireita, para a extrema-direita, como eu disse, eles rechaçaram um candidato que era justamente o concorrente nessa coalizão, rechaçaram esse candidato em prol de uma candidata extremamente conservadora. Quando a gente vê, por exemplo, Horácio Rodrigues Larreta, que tem uma mensagem de centrão, digamos assim, uma mensagem de não vamos ser tão exacerbados no conservadorismo e a população diz não a isso, é uma mensagem de também estar disposta a ser
completamente oposta ao que a gente conhece como política, e falar, não, eu vou votar no mais extremo de todos, seja um extremo de esquerda, seja um extremo de direita, né? Essa é uma tendência que a gente vê aí que tantos intelectuais já estudaram. Eu sempre recomendo dar uma voltada ali para ler a Hannah Arendt nesses momentos, porque a gente vê como em momentos de caos, assim, e de incerteza econômica, a população tende a procurar um culpado, e o culpado acaba sendo o próprio sistema, o sistema político, o sistema eleitoral. Se a esquerda não acordar para isso, se a esquerda não perceber o que está acontecendo e não mudar o discurso, é muito difícil virar esse jogo. A gente não sabe também em que medida o Milei vai conseguir chamar esses eleitores do centrão, digamos assim, que agora não é mais centrão, da ultradireita também, mas da Patrícia Bullrich, porque ele é um candidato com um perfil muito único, por isso que eu falei, é até difícil comparar, porque, enfim, ele diz que não penteia o cabelo desde os 13 anos, usa jaqueta de couro, tem esse caráter de tentar se fingir muito moderno e tal, mas ele é diferente de tudo que a gente viu na política, principalmente por causa dessa agenda libertária, que é uma agenda bastante controversa, inclusive na pauta social, como a gente vinha falando, né, Gabi? Então, vamos ver em que medida a população argentina está pronta para receber isso, ou aí já chega a ser um pouco demais, né? Tem duas coisas. Eu acho que uma é que a extrema-direita, ela acaba conseguindo um eleitorado bastante leal, então a gente tem que ver como é que esse movimento vai se dar também. Mas, como você disse, é bastante único o Milei. Eu estava lendo algumas coisas sobre ele, você até falou que ele se considera um anarcocapitalista, ultralibertário, tudo isso para não ser colocado como um candidato da extrema-direita, para tentar se afastar, né, como um extremista. Mas quando a gente pensa, pelo menos no imaginário das pessoas, a gente tem a imagem de personagens do Donald Trump e do próprio Jair Bolsonaro como personagens da extrema-direita. Ele tem pontos ali que ele se assemelha ou ele se distancia dos dois, porque no sentido de pauta de costumes, ele tem tudo que rege a moral da vida humana não deve ser discutido, deve ser tirado de pauta, com exceção do aborto, porque ele considera, não estou dizendo que é isso, é certo ou não, mas é o que ele considera, que é um crime, né? Ele diz que o aborto é o crime, por isso que ele não considera uma pauta de costume. Então, é bem particular ali a forma como ele coloca essa pauta de costumes dele. Agora, me parece que no caso de Jair Bolsonaro, não, né? É uma pauta de costumes bastante forte. Tem a questão da religião que ele usa também. Enfim, trazer alguns pontos de comparação aqui, só pra gente tentar entender um pouco melhor, né, a imagem dele. Uma coisa que é super importante é a gente lembrar que ele é um cara que, por exemplo, é contra o casamento. Ele diz que não acredita em casamento porque diz que é uma instituição falida e, mais uma vez, vem aí essa paranoia com a presença do Estado, né? Que pro discurso dele é muito importante, é a parte central. Então, ele namorou uma cantora argentina, e aí quando foi chegando aí a fase da campanha, inclusive, muita gente aconselhou que ele se casasse, ele falou, não, isso aí eu não faço, eu sou contra o casamento. Então, assim, essa questão da religião, por isso que eu digo, ele é difícil de você entender, de você colocar numa caixinha, porque quando parece que você já imaginou, né, então ele vai ser aquele defensor da família e tal, não, o cara não quer se casar, é contra o casamento. Então, a gente está falando, em resumo, de um economista, como eu falei, tem 52 anos, nasceu em Buenos Aires, é de uma família relativamente simples, inclusive quando foi fazer faculdade, contou com ajuda aí para poder entrar na faculdade, tudo não foi uma coisa assim natural para ele, não vem de uma família tradicional argentina, mas ele tem propostas muito radicais. Ele quer adotar o dólar como moeda, quer fechar o Banco Central, é uma pessoa que tem um posicionamento... Ai, pois é. Vamos dar 2 passos para trás aqui, porque eu acho isso muito complexo, essa proposta de dolarização. Mila, ela é viável ou não? Assim, uma pergunta bem direta. Como é que funciona? Você adota a moeda americana como moeda oficial? Ou você precisaria do dólar para validar as operações, no caso da Argentina? E precisaria de uma relação bastante próxima com os Estados Unidos também. Me parece que não é o caso da Argentina hoje, né? E aí, se você puder também explicar essa ideia que ele tem, essa proposta que ele tem de propor um fim ao Banco Fiscal, eu acho que também é bastante importante. Pois é. Essa proposta de pôr um fim ao Banco Central é uma proposta bastante controversa, né? E, mais uma vez, ele acha que
o Banco Central está ligado aí à figura do Estado, portanto, isso não deveria existir. Adotar o dólar como moeda oficial, no discurso dele, no que essas pessoas que defendem essa medida acreditam, né, vendem, é a ideia de que no curto prazo haveria um controle da inflação, que a gente sabe que está bastante fora de controle na Argentina, está altíssima, mas a gente não tem garantia de que isso vá se sustentar no médio e no longo prazo, porque o país perde o controle da economia monetária, ele perde a capacidade de, como Estado, estabilizar a economia com base no que o Estado precisa, no que o povo argentino precisa. Então, isso é uma coisa que, assim, não é tão fácil e é bastante controversa. Você pode dizer, ótimo, vai controlar a inflação. A inflação está agora beirando 116% ao ano na Argentina, é uma taxa muito alta, a taxa de câmbio está se desvalorizando, o peso argentino desvalorizou em quase 40% em 2023. Então, quando você olha, assim, em princípio, essa ideia de dolarizar a economia, você pode ser seduzido por ela, porque esses benefícios rápidos, como a rápida queda da inflação, o fim da venda de dólar com essa cotação tão desfavorável, tudo bem. Mas a medida não resolve o problema para sempre. Pode trazer consequências muito negativas. Parece que ele está propondo uma solução muito simples para um problema que é bastante complexo, né? Não digo só essa crise simples, na Argentina. Ouso dizer até simplista, sabe, Gabi? Isso. Porque é muito, assim, parece que ela é atraente justamente por isso, porque ela parece muito simples, mas na verdade, talvez ela seja apenas simplista, né? Porque o rumo da economia, o que acontece com a moeda, numa economia dolarizada, fica totalmente vinculado ao que acontece com o Banco Central americano, ao que acontece no Federal Reserve. Se vai subir taxa de dólar, se vai subir taxa de juros ou não. E hoje a gente está vendo os Estados Unidos com uma economia diferente do que a gente esperava que estaria acontecendo com os Estados Unidos em janeiro. Se a gente tivesse tendo essa conversa em janeiro, eu ia estar falando que os rumos da economia americana iam ser completamente diferentes. Então, é muito difícil, é muito ousado e é muito arriscado você vincular a economia de um país como a Argentina, que é completamente diferente, que está num momento de crise, a um país como os Estados Unidos, que estão num outro momento completamente diferente, em que a maioria dos economistas e dos analistas está olhando para trás, dizendo recessão, de jeito nenhum, isso não vai acontecer. Esse medo que a gente tinha, como eu disse até alguns meses atrás, já ficou para trás, já é passado. Então, assim, sinceramente, eu acho essa uma proposta extremamente ingênua, extremamente perigosa para o futuro da Argentina. Falando em proposta perigosa, só para não perder de vista também, essa proposta dele de legalização da venda de órgãos também, acho bastante assustadora, né? E ele já proferiu várias frases, assim, também de, essa aberração chamada justiça social. Então, é um discurso bastante que demonstra um desprezo, assim, com relação às pautas sociais. Eu acho que é um bom modo de apresentar o candidato, viu? O Milei é uma pessoa com absoluto desprezo por pautas sociais. Só que eu acho que você ter desprezo por pautas sociais, primeiro que eu acho que desprezo por pautas sociais nunca funcionaram em lugar nenhum do mundo, né? A gente fica com essa ilusão de que os Estados Unidos têm um estado pequeno, por exemplo, não, deu super certo nos Estados Unidos. A gente esquece do tamanho do orçamento que é gasto em defesa, a gente esquece que os Estados Unidos têm Medicare e Medicaid, apesar de o sistema de saúde ser horroroso e não existe saúde pública, ou seja, são 2 planos de saúde, 2 subsídios do governo para a população abaixo da linha de pobreza e para a população idosa. A gente esquece que os Estados Unidos têm uma rede de proteção. Eu lembro muito bem que uma ocasião eu estava na Universidade de Princeton conversando com a ex-presidente Dilma Rousseff e outros professores americanos, e ela falou para eles, fez essa comparação. Nos Estados Unidos, se a pessoa cair, né, ela cai e bate num colchãozinho. Dói, mas ela bate num colchãozinho. No Brasil, se a pessoa cai, ela cai de cabeça na pedra, né? A Argentina, nesse caso, é muito parecida com o Brasil. As pessoas precisam dessa ajuda. A gente está vendo, como eu falei, um país com a inflação altíssima, um país em crise, um país numa situação bastante preocupante.
a solução não é você tirar de quem já tem pouco, né, Gabi? Nunca foi em lugar nenhum, não dá certo, e as consequências, mais uma vez, no longo prazo, são dramáticas. A gente tem que lembrar que é um país que até outro dia estava, não outro dia, mas até não muito, num tempo não muito longínquo, a gente olhava para ele como um grande exemplo para a nossa região, para a América do Sul, e agora a gente está vendo que é um país que tem aí quase 40% da população sofrendo com a pobreza. Então, não é tirando dessas pessoas, dessa massa enorme, que vai haver solução. O problema esse é o voto do eleitor desiludido, esse é o voto do eleitor que enfrenta uma crise e que não está vendo solução no horizonte. Então parece que ele quer verbalizar um descontentamento. É isso, né? Exatamente, mas é um descontentamento que, se você passar da página 12 ali, né, das propostas dele, você vai ver que elas não são endereçadas a resolver a dor e o sacrifício da população argentina. Elas são direcionadas a um setor muito pequeno da população que não depende do Estado, que poderia contar com a ausência do Estado. E, aliás, vou corrigir aqui ao vivo o que eu mesma estou falando, né? Setor nenhum tem interesse nisso. Os mais ricos têm interesse em controlar a máquina do Estado. Então, assim, é um discurso, é um blá, 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 que alguém que, também vale lembrar, não fez nenhum aliado no Congresso durante o período em que foi deputado, vai ter muita dificuldade de entregar, Gabi. Exatamente. E acho que, apesar dele, né, se vender como um outsider, ele tem várias semelhanças, como a gente colocou aqui, o próprio Bolsonaro, o próprio Trump. Eu lembrei da permissão da venda de armas, né, também. Além dessa história da venda de órgãos humanos, ele também já anunciou ideias que vão bastante ao encontro de Donald Trump e Bolsonaro nesse sentido, né? Então, apesar dele dizer que não liga para a pauta de costumes, né, que cada um tem que cuidar da sua vida, ele tem dado indicações de que, na verdade, não é bem assim, né? É isso, ele adapta a pauta de acordo com o que ele acha que o eleitor quer ouvir, sabe? Então fica aquele grito lá, a casta tá com medo, o sistema político, né, da Argentina, as pessoas que estão aí há tanto tempo estabilizadas e usando esse sistema político estão com medo porque nós estamos chegando. Eu gosto sempre de lembrar, a gente não tem que ter medo do que essas pessoas não estão dizendo que vão fazer e vão acabar fazendo. A gente tem que ter medo do que elas estão prometendo claramente fazer e podem acabar fazendo. Isso aconteceu com Donald Trump, isso aconteceu com Jair Bolsonaro. As pessoas ficaram ali encantadas com o bordão, encantadas com a promessa de serem diferentes e não olharam a agenda política que já estava ali declarada durante a campanha. Uma agenda de destruição de qualquer sistema de apoio à população mais pobre, um sistema de retirada de direitos, de tornar o país um país que vai andar para trás, que vai retroceder em relação a conquistas que trabalhadores e que a população geral levaram tanto tempo para conseguir. Essa é uma agenda declarada, foi declarada pelo Trump e ele entregou. O país ficou pior depois que ele saiu do governo. Foi uma agenda declarada pelo Jair Bolsonaro e ele entregou. Em quantas coisas a gente andou para trás, em termos legislativos, inclusive, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, mas não porque os dois mentiram, chegaram lá e fizeram tudo o contrário, porque a gente não prestou atenção às promessas de campanha, porque as pessoas que foram às urnas e votaram neles com toda a justificativa, desiludidas com o setor político, não tiveram interesse. Eu gosto muito de lembrar, é parte da agenda desiludir as pessoas com o setor político. É parte da agenda botar uma jaqueta de couro, não pentear o cabelo e dizer que você é diferente, para que as pessoas não acreditem na política, percam o gosto pela política, digam que aquilo não serve para nada e aí, quem sabe, nem levantem do sofá para votar, entendeu? É esse que é o perigo. É isso. Perfeito, Mila. É sempre bom a gente lembrar como é que foi que a gente também caiu nesse abismo, pois né? É. Aí, para finalizar, qual que é o risco para o Brasil, né? Porque a gente teve 3 anos de uma relação muito ruim entre o Brasil e a Argentina, e agora com a eleição do presidente Lula, a gente estava voltando a ter uma sinergia, talvez, entre o Alberto Fernandes e Lula, enfim, entre 2 líderes que se dão bem e que estavam avançando em propostas, né, estreitando essas relações. Qual pode ser a consequência disso? Porque, como você disse, ele inclusive é bastante próximo da família Bolsonaro. Quando ele venceu agora as prévias, o Eduardo Bolsonaro foi na internet, comemorou.
Então, a gente já sabe o que vem por aí, caso ele vença as eleições, né? Pois é. A gente já está vendo aí, primeiro, que vai ser uma situação bastante desafiadora para o presidente Lula, porque é uma pessoa que, como eu falei anteriormente, sequer ligou para parabenizar o Lula, ligou para o Bolsonaro para parabenizá-lo pelo excelente desempenho, apesar da derrota. Disse que o povo brasileiro não sabia escolher e estava cavando a própria cova ou algo do tipo. Então, vai ser muito difícil você costurar um relacionamento com uma pessoa dessa maneira no país vizinho. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a Argentina é um país bastante importante para a agenda do presidente Lula, de confluência, de conexão regional e de liderança dessa região. Além disso, vale a gente lembrar que a própria indústria brasileira está preocupada. A crise argentina já reduziu bastante as exportações dos países brasileiros. Setores, por exemplo, como o setor de calçados, tem medo de que essa queda nas exportações se agrave ainda mais se o candidato de extrema-direita se confirmar o vitorioso nas primárias, né? Se o Milei se confirmar como presidente da Argentina. Já tem, inclusive, muita gente chamando isso de risco Argentina, né? E esse risco que teria disparado agora, esse índice que mede a confiança na economia do país, né? Que saltou acho que de 1.800 e pouco na sexta-feira para mais de 2.600 na segunda. Essa ideia que mede a confiança na economia do país. Se isso acontece com a Argentina, que é um vizinho tão próximo e que foi muito duro para o Brasil ter esse distanciamento, porque boa parte da nossa indústria ganha muito com a exportação para o país, com as parcerias para o país, isso vai ser uma coisa bastante complicada para o país, para a economia, para vários setores, para a indústria brasileira, mas também um desafio tremendo, eu acho, para o presidente Lula. Vamos ver se o Lula consegue contornar. O Lula costuma ser um político muito hábil, mas eu acho que também parte da agenda do Lula vai ter que ter um antagonismo em relação ao Milei. Então a gente vai ter muita dificuldade aí de ver como é que o Lula conseguiria sair dessa se confirmar a vitória do candidato de extrema-direita ou ultra-anarcocapitalista ou ultra-liberal, como quer que ele queira se chamar. Vai ser uma situação bastante complicada para o Brasil e que tende a ser de bastante prejuízo também para a indústria brasileira. Bom, então a gente vai ter que acompanhar, né, Mila, como é que vão se comportar os eleitores que não foram votar na prévia, como é que vão ser os eleitores também da Patrícia e se o Massa vai conseguir ganhar votos, se ele vai tentar, né, ganhar voto de outras forças políticas também. A gente vai ter que acompanhar em outubro como é que vão se dar esses desdobramentos e se o Milei vai realmente conseguir avançar. Invencível não é. Como você disse, essas foram as prévias e eleição é eleição e prévia é prévia. Então é bom a gente ter isso em mente. Obrigada por esclarecer tudo, Mila, aqui pra gente. Agora tá mais claro o que a gente pode esperar dessa corrida presidencial. Imagina, Gabi. Obrigada a você pelo convite, por esse espaço aqui. E ressaltando, prévia é prévia, eleição é eleição e tá todo mundo embolado. A gente só tá falando tanto no Milei porque ele saiu vitorioso, surpreendendo a todas as previsões. Mas estamos falando aí em 30, 28, 27. Se tem um palpite que eu posso fazer aqui, depois a gente fala, depois das eleições, para ver se eu acertei ou não, é que vai ter segundo turno. Vai ter segundo, pode cobrar. Vai ter segundo turno. Entre quem, eu não sei. Então vamos esperar, porque a gente se fala em outubro e depois de novo em novembro, provavelmente. Eu acho que eu tô com você nessa, Mila. Eu também aposto num segundo turno, mas a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser o desempenho. Porque nas prévias a gente já viu que ele disparou na frente. É isso mesmo. Mila, obrigada de novo mais uma vez. É sempre um prazer falar com você. Um beijo, até uma próxima. Seja sempre bem-vinda aqui no Em Detalhes. Obrigada a você e até breve, viu? Bom, assim a gente vai encerrando Em Detalhes, ficando por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e do Eduardo Moreira, sempre de segunda a sexta-feira. Você também pode acompanhar o Em Detalhes em podcast nas principais plataformas de áudio. Um beijo, até amanhã. Eu, Gabriela Varela, faço a coordenação, o roteiro e a apresentação do videocast Em Detalhes. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Ícaro Garcia e Malu Pessoa. A operação de áudio é de Henrique Guimarães, Giovanni Anino e Matsu. De vídeo, do Victor Ferreto. A produção jornalística é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e a sonorização são de Matsu,
Fabiano Nunes e Gabriela Varela. A direção de mídias sociais é de Joema Martins e a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas é de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda e a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Esse episódio usou áudios das redes sociais de Javier Milei.